Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar seguimento aí a- ao nosso curso sobre fundamentos da pesquisa e hoje, na verdade agora, a gente vai começar os elementos básicos da pesquisa. Essa vai ser a parte mais longa da aula, tá? Vai ser a parte mais longa do curso. Então eu vou tentar dividir o que a gente vai ver aqui em vídeos menores para que não fique muito grande e muito desgastante para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Maravilha. Acho que agora vocês estão vendo. Então, tem bastante coisa que a gente vai precisar explorar, tá? Primeiro a gente vai falar de tema e delimitação do tema. Depois a gente vai falar sobre problema de pesquisa. Depois sobre hipótese. Depois os objetivos. Opa, eu fiz alguma coisa de errado aqui. Ah, agora foi. Justificativa, marco teórico, metodologia, cronograma, referências e definição de termos-chave. Vejam que é bastante conteúdo e é por isso que a gente vai passar um por um, tá bom? Salvo engano, pelo que eu fiz aqui, essa do tema e da delimitação, eles vão ser a parte mais longa. Depois a gente vai ter uns outros mais compridinhos, mas a ideia é deixar os vídeos mais curtos para que vocês possam ver em diferentes momentos, enfim. Então vamos passar aqui é, e vamos para a introdução do nosso tópico. Porque, como a gente falou no último módulo, né, na primeira parte, a gente falou muito sobre o método, a gente falou sobre o rigor, o caráter sistemático do método científico. Então, a pesquisa, seguindo o método científico, ela é um processo estruturado. E isso exige, para ser estruturado, exige-se que todos os seus elementos sejam muito bem definidos. E é por isso que a gente vai passar um por um, porque todos eles, vocês vão ver, eles estão conectados. Às vezes é difícil pensar no que é mais importante do que o outro. Na verdade, todos têm o seu papel. E quando eles estão bem elaborados, quando eles estão bem conectados, nós temos aí uma boa pesquisa resultante desse, desse projeto, né, desse projeto executado. Então, esses elementos, eles são verdadeiros pilares para a construção de um estudo coeso, de um estudo relevante, de um estudo sólido. E isso é o que vai nos separar também da formação de opinião. Então, como no caso do direito, das RIs, os nossos fenômenos, eles são muito complexos, eles são multifacetados, vocês vão ver que são expressões que vão aparecer bastante, né, no decorrer desse curso. Então, a delimitação correta desses elementos, tema, delimitação, pergunta de pesquisa e assim por diante, eles se tornam mais e mais relevantes. E é por isso que a gente precisa explorar esses componentes essenciais desde a escolha do tema até a formulação das hipóteses, objetivos, passando pela justificativa, marco teórico e assim por diante, tá? Então a gente vai começar aqui. A gente vai começar com o tema. Normalmente é de onde a gente parte. E muitas vezes o aluno confunde tema com título. Tema é uma coisa, título é outra, tá? Título normalmente é a última coisa que a gente faz. Já fica, já fica a dica. Pensar pelo título às vezes é ruim e trava a gente. Então vamos pelo tema. É o ponto de partida de qualquer pesquisa. E o tema ele é o assunto assim geral, é o universo que você quer investigar. Mas não se deve escolher só com base em preferências pessoais. Você deve ter critérios claros, como relevância, viabilidade, originalidade. São os três principais, tá? Claro que a preferência do pesquisador influencia. É claro que você não vai escolher um tema somente por causa desses três pontos. Mas não dá para ser só com base em preferência pessoal, tá bom? Então, na nossa área, o tema, ele não pode levar em conta só o teu interesse. Ele deve levar, sim, mas não só.
deve-se pensar também na contribuição que o seu estudo vai fazer para a pesquisa, para todo o cenário em que você tem atuado aí como pesquisador, seja iniciante, seja mais avançado. Então, um tema bem escolhido é um equilíbrio difícil, já vou adiantar, mas isso vai ficando menos difícil com o tempo. É aquele que você consegue equilibrar a complexidade do objeto de um lado com a sua capacidade de abordar esse tema de maneira aprofundada. Então, não basta só você gostar do tema e conhecer pouco. Não basta você só gostar do tema, ter afinidade com aquele tema, mas não saber pesquisar. Então, olha como é que é difícil a gente fazer esse equilíbrio. É difícil, mas não é impossível, tá? Não estou querendo desanimar ninguém. Então, vamos falar um pouco aqui dos critérios da escolha do tema. Eu enumerei três ali atrás, né? Relevância, viabilidade e originalidade. Eu vou começar falando da relevância. Depois eu falo da viabilidade, depois eu falo da originalidade. Olha lá. A relevância, ela é diretamente relacionada à capacidade de contribuir, de a sua pesquisa contribuir para o avanço do conhecimento ou para a solução de um problema prático. Pode ser os dois? Pode. Mas vamos com calma, né? Vamos com bastante calma aqui. Por exemplo, esse é um exemplo de tema que eu vou usar bastante aqui ao longo do curso, esse e um outro sobre organizações internacionais. Então, olha ali, vamos ver junto o tema. Ó, o impacto das sanções econômicas internacionais no desenvolvimento de países como Irã e Coreia do Norte. Esse é um tema relevante, porque ele tem implicações tanto para o direito internacional como para a política global, tanto para a academia, para testar a teoria, como para diplomatas, como para empresas. Então, esse é um tema extremamente relevante, tá? Significa que ele vai ser fácil? Não. Significa que ele é relevante. Agora, a viabilidade é um outro também. Às vezes a gente pode ter ideias que são bem relevantes, mas a viabilidade é difícil de executar. Isso é uma questão bem prática, tá? E a viabilidade, ela basicamente refere-se à capacidade de você conseguir conduzir a sua pesquisa dentro de limites temporais, dentro de limites de recurso, de orçamento ou de fontes. Você pode ter o tema mais interessante do mundo, mas se você não tem fonte para pesquisar, essa pesquisa ela não vai ser viável. Então é difícil você conduzir, quase impossível, dependendo do tipo de pesquisa que você fizer. A gente vai falar aí que ela é inviável, porque você não vai conseguir executar essa pesquisa, você não vai conseguir conduzir essa pesquisa. Olha um exemplo ali. A evolução do direito humanitário desde o século XIX. Para quem não sabe, o direito internacional humanitário é o nome politicamente correto para direito de guerra. Tá? Tópico para ser explorado num outro momento. Então, a evolução do direito humanitário desde o século XIX, ele é um tema relevante. Mas a viabilidade dessa pesquisa vai depender das fontes de pesquisa. Você vai ter acesso às fontes desde o século XIX, ou você vai ter só sei lá, o livro. Meu Deus, como é o nome dele? Tá na ponta da língua o nome do fundador da Cruz Vermelha. Daqui a pouco vem. Mas se você só tiver o livro dele sobre a Batalha de Solferino, talvez não adiante muito. Agora, se você tem acesso a tratados desde o século XIX e consegue acompanhar essa evolução do ponto de vista normativo, daí tudo bem. Mas veja, é um tema relevante, sem dúvida, mas a viabilidade pode ser colocada em xeque se você não tiver as fontes, ou se você não tiver a capacidade de analisar essas fontes. Então, aqui deve-se fazer uma análise muito realista, honesta, da tua capacidade como pesquisador, mas também da viabilidade como tema, tá? Do tema, desculpe. E, por fim, originalidade, que é a capacidade de você trazer uma nova perspectiva ou abordagem a um assunto já estudado. Nem sempre vai ser possível fazer isso numa primeira pesquisa, e isso não é um problema. É possível? É, mas não é. A gente não está falando de tese de doutorado, tá? Não é o mesmo grau de originalidade que a gente quer. Então, olha aqui um exemplo de originalidade para ninguém ficar pensando que é uma coisa impossível de se alcançar. Ó, ao invés de investigar genericamente o papel da ONU na manutenção da paz, que aí você nem disse, é a Assembleia Geral, é a ECOSOC, é o Conselho de Segurança, quem que é? Não, só a ONU, só assim em aberto. Você pode fazer o quê? Você pode focar num caso específico,
atuação da ONU na crise do Sudão do Sul, por exemplo. A atuação da ONU no Congo. A atuação da ONU na Somália, por exemplo. E nessa pesquisa você pode buscar ali a identificação de padrões e você pode buscar também tirar lições que possam ser aplicadas em outros contextos. Então não é impossível de se alcançar a originalidade. Mesmo um trabalho de pesquisa inicial, ele tem esse potencial, tá? Então olha aqui, um exemplo prático de um tema bem delimitado, bem equilibrado. O impacto da política industrial da China no direito do comércio internacional. Um estudo de caso sobre o setor de tecnologia. Eu vou subir mais para frente uma aula sobre um curso inteiro sobre estudo de caso, que no meu entendimento é o melhor, um dos melhores um dos melhores métodos, desculpem, de pesquisa para quem está dando aí os seus primeiros passos. Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então tá aqui, o impacto da política industrial chinesa no direito comercial internacional. Um estudo de caso sobre o setor de tecnologia. O tema é relevante, porque a ascensão da China como potência econômica, militar, industrial, tem implicações globais. Ela é viável, porque existem dados sobre o assunto, e ela é original, porque ela foca num setor específico, que às vezes eu coloquei que ainda não foi amplamente explorado, né? Obviamente, eu não fiz uma revisão de literatura para criar esse exemplo, mas certamente vai ser um setor com uma literatura muito menor do que, por exemplo, a gente falar da produção de energia na China, tá? Ou do que a gente falar da expansão chinesa no Mar do Sul da China. Então, aqui a gente consegue ter um equilíbrio. Não vai ser um equilíbrio perfeito, né? Eles não vão estar na mesma proporção. Mas acho que aqui deu para compreender bem o papel do tema. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu comecei a falar do tema e me empolguei. Na próxima aula, a gente vai falar da delimitação do tema. Recomendo que vocês assistam os vídeos na sequência, tá bom? Eu vou parar por aqui. Nos vemos daqui a pouco. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.